O Livro dos Mortos. Acompanhe com a gente a história desses misteriosos textos funerários do Antigo Egito. Textos que têm como função orientar os caminhos, os passos dos recém-desencarnados, daqueles que acabaram de partir do nosso plano. O Livro dos Mortos, nome que foi dado para os textos fúnebres e que ganharam muita força e se difundiram no Egito. Um processo de muito valor para aquela população, pois dentro dele se encontra todo um conhecimento de valores simbólicos e religiosos de suas tradições. Então, compreendemos que o Livro dos Mortos é basicamente um documento oficial em que são registradas as diversidades e profundidades dos pensamentos espiritualizados dos egípcios. O Livro dos Mortos é feito de textos que foram escritos em rolos de papiro e materiais que também eram utilizados nos processos de mumificação. Desta maneira, funcionava como o guia do destino dos falecidos, principalmente para orientá-los ao chegar na entrada do reino de Osíris, a principal divindade cultuada pela civilização egípcia. O Livro dos Mortos continha as orientações necessárias para guiar o espírito do recém-desencarnado ao caminho dos deuses e que nos mostra o conceito egípcio da imortalidade do espírito. O Livro dos Mortos, o guia do além-vida, e que surgiu a partir dos cultos ao deus Osíris, e que teve início por volta do século 21 a.C. Foi desta maneira que este deus agrário e toda a representação que ele traz a respeito dos ciclos da vida inspirou os antigos egípcios, que o seguiam, a encontrar a imortalidade através das práticas de seus cultos, e que levou como consequência o hábito que vinha desde os faraós até os servos de envolver as cerimônias fúnebres com as leituras das passagens do Livro dos Mortos, com o intuito de guiar o espírito na trajetória até Osíris, para alcançar uma plena elevação espiritual. Ou seja, os propósitos da leitura do livro eram literalmente iluminar o caminho do falecido para encontrar as felicidades no pós-morte. Parte de alguns trechos do Livro dos Mortos eram esculpidos dentro dos sarcófagos para ficarem bem próximo às múmias. Estudiosos também nos afirmam que alguns faraós colocavam papiros de suas escrituras ao lado de suas riquezas, papiro esses que continham escritos dos Livros dos Mortos, e assim poderiam utilizar o conhecimento de suas escrituras no além-vida, para sempre estar guiando os seus próximos passos. No Antigo Egito, a crença comum é que a vida após a morte tinha tanta importância quanto a vida em nosso planeta. E eles também tinham uma plena convicção de um tribunal no além-vida, chamado Tribunal de Osíris. E perante o Tribunal de Osíris, o recém-desencarnado precisava apresentar provas de seu bom comportamento, suas boas ações e que de tudo que lhe dava merecimento para adentrar os reinos celestiais. E se por consequência de uma aprovação perante o tribunal, aquele espírito recém-desencarnado era diretamente encaminhado ao reino divino do deus Ra, que representava o deus Sol e que era uma outra divindade essencial para o Antigo Egito. E somente assim era possível que o espírito passasse a viver uma vida plena após a morte, e seguia uma jornada que era renovada a cada dia e sempre abençoada pelos deuses. Existem símbolos do Livro dos Mortos que nos mostram ilustrações em gravuras de como funcionava o Tribunal de Osíris, o que pode-se observar que as inscrições também remontam às chamadas confissões negativas, discursos reproduzidos pelo espírito recém-desencarnado, a qual ele nega as acusações feitas a ele de ter sido um mau ser humano e ser entregado às tentações terrenas. Também existem as ilustrações que colocam Anubis, conhecido como Deus dos Mortos ou Mensageiro da Morte, como o portador das almas para o submundo.
E era esta entidade que estava responsável em manusear a balança do julgamento. E o resultado desta balança é que determinaria o destino do espírito recém-desencarnado. Algumas versões do Livro dos Mortos nos mostram as imagens de Osíris em seu trono, cercado por outras divindades que os ajudavam a conduzir o tribunal. E na maior parte das representações, a figura da balança da justiça se faz presente. Um lado da balança pesando o coração do espírito recém-desencarnado, e para adentrar os reinos celestiais, o coração dele deveria estar leve, como uma pluma. E o outro lado, que realizava o contrapeso, era a verdade, que era medida e pesada pelo deus Thoth. E nesta etapa, os espíritos que se saíram bem sempre recebiam contrapeso positivo, ao contrário dos mentirosos que eram punidos. De uma maneira geral, o Livro dos Mortos nos revela uma cultura politeísta no Antigo Egito. E também nos serve como importantíssimo registro e documento histórico que nos revela as profundidades das crenças e estilo de vida do Antigo Egito. O Livro dos Mortos nos traz a crença na imortalidade, na vida após a morte e também os conceitos de reencarnação. Um livro que nos traz os símbolos das profundidades intelectuais de uma das civilizações que tiveram um grande papel na influência e história da humanidade. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, A Terceira Visão, porque eu mais que acredito, eu tenho plena convicção.